Lucas capítulo 22, versículo 14 em diante. Diz assim: Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus, em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo seu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Pode se assentar e glorificar o Senhor com palmas. Louvado seja Deus. Aqui está, meus irmãos, Jesus, ele como um judeu, ele comemorava, ele obedecia a lei de Moisés e participava das festas estabelecidas por Deus. E a Páscoa, que nada tem a ver com coelhinho, com chocolate, tem a ver com o livramento que Deus deu a Israel, a libertação, né, de Deus ali na nação de Israel quando estava escravizado no Egito. E ali Deus disse como eles iriam comemorar esse livramento, essa salvação, essa libertação, amém, da escravidão, do anjo da morte, enfim. E agora, na noite em que eles iriam ali comemorar a Páscoa, Jesus assentado à mesa com os seus discípulos, e se assentar à mesa significa união e comunhão, afinidade, amizade, relacionamento. Ali Jesus com os seus discípulos, a qual ele mesmo falou: Não chamarei vocês de servos, mas de amigos, amém, porque vocês comem com Jesus à mesa. Ali assentados para o jantar, né? A palavra ceia significa jantar, para o jantar da Páscoa, era aquele banquete. E naquele momento ali daquele banquete, se abriu um parênteses para consagrar ali os alimentos. Então Deus estabeleceu ali os animais a ser sacrificados pelas famílias. Enfim, na noite da Páscoa, na celebração da Páscoa, Jesus ele vai implantar, inaugurar, instituir a ceia para substituir a Páscoa. Jesus ele vai manter alguns elementos, né, do jantar, da ceia, mas vai retirar alguns elementos da ceia. Algumas coisas, né, da Páscoa vão continuar na ceia, mas vão ganhar o significado exato, o significado verdadeiro. Por exemplo, né, o cordeiro que sacrificava, a carne que eles comiam, não vai precisar mais, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, como Paulo disse, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, aleluia, que foi sacrificado. Então, quando Jesus é sacrificado, ali está o cumprimento da Páscoa. O que a Páscoa anunciava, a mensagem que a Páscoa transmitia, se cumpriu em Jesus. Então não precisava mais continuar matando cordeiros e comer sua carne. Amém? Então isso foi tirado. Mas Jesus, ele manteve o pão, o cálice. Amém? Só que agora ele vai trazer a revelação exata do que realmente Deus quis dizer com isso no Antigo Testamento. E agora no Novo, ele vai esclarecer melhor. Ele vai revelar mais claramente, louvado seja Deus, o que cada elemento significa. Grande Deus. Então, Jesus ele vai dar graças. Ele pega o cálice e dá graças. Ele pega o pão e dá graças. Ele agradece a Deus pela vida. Ele dá graças pelo pão, ele está agradecendo pela vida.
O pão é um alimento básico para a vida, para viver, para sobreviver. O pão que representa o seu corpo, a sua vida. Eu te agradeço pela vida. Porque o Senhor é o Criador da vida. Ele pega o cálice e também dá graças, porque o cálice representa, simboliza a nova aliança, o Novo Testamento. Essa nova aliança Deus fez com a humanidade. E essa nova aliança é baseada que a salvação, o perdão, é pela graça mediante a fé. E ambas as coisas, a fé e a graça, é dom de Deus, não vem do homem, vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém venha se vangloriar. Então essa aliança é uma aliança, é a aliança da graça. Aleluia. É a aliança de fé. Não é a aliança de mérito humano. Não é a aliança de boas obras. Então, este cálice, quando Jesus dá graça com o cálice levantado, ele está agradecendo. Eu te agradeço pela aliança que o Senhor fez conosco, comigo, com a humanidade. Eu te agradeço por esse Novo Testamento, que é salvação pela graça de Deus. De graça pela graça. Que se recebe não pagando, não fazendo alguma coisa, mas se recebe quando se confia, quando se crê, quando se arrepende. Louvado seja Deus. Então, Santa Ceia é um culto para agradecermos o Criador pela vida que Ele nos deu. Santa Ceia é um culto, né, como os católicos chamam de Eucaristia, que significa ação de graças. Não tem nenhum problema com o nome. A gente só não usa muito para não se parecer com o católico, mas não tem problema nenhum. Eucaristia é ação de graça. Jesus, como que foi a ação de graça de Jesus? Ele pegou o elemento e deu graça. Senhor, eu te agradeço. Glória a Deus. Glória a Deus. Você às vezes vai comer, você fecha os olhos em um instante, Senhor, eu te dou graça. Você talvez pegue o seu salário, pode, não sei, estou supondo, Senhor, eu te dou graça. Isso é uma atitude de agradecimento. Você está expressando do seu jeito a sua gratidão, o que você está sentindo, a sua emoção. Então, o culto de ceia, meus irmãos, é para agradecer a Deus pela salvação, por essa tão grande salvação. Agradecer a Deus por ter feito essa aliança conosco. Quem somos nós? Mas Deus fez uma aliança com você. Deus quis fazer essa aliança com você. E Ele deixou bem claro, esta aliança, que é nova, porque é pela graça, é pela misericórdia, é um presente, é uma dádiva que o homem não merece. Essa nova aliança só é possível. Esse plano, esse projeto de Deus só é possível porque Jesus o executou. Porque Jesus o cumpriu. Porque Jesus o realizou. Doando-se a si mesmo. Ofertando a si mesmo. Sacrificando a si mesmo. Voluntariamente, livremente, espontaneamente. Motivado, impulsionado por amor a mim e a você. Impulsionado, inspirado pelo seu amor, pelo Pai e pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, o Pai disse: a quem enviarei para que esse plano seja executado? Jesus disse: Pai, eu te amo tanto, eu amo também eles. Envia-me a mim, eu posso. Os homens não podem, mas eu posso. Aleluia. Aleluia. Ele veio, ele desceu do céu. O cálice de vinho. O cálice de vinho. O vinho que representa o sangue de Jesus. O sangue derramado para validar, para confirmar e selar esta aliança. O cálice, nova aliança. O vinho, o sangue. O Novo Testamento só teve início, começo, validade, quando o vinho, o sangue de Jesus foi vertido, foi derramado. Aí o cálice passou a ter significado. A aliança passou a ser validada para cada filho. Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E em outro texto da Bíblia diz: herdeiros de Deus, co-herdeiros
com Cristo Jesus. Aleluia. Nós estamos uma